E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa introdução, né, à história do nono ano. Na verdade, de certa forma, né, essa introdução ela também já é, é muito importante, né, não só para a gente poder retomar esses conteúdos e poder, né, relacioná-los ao que a gente vai iniciar a estudar aqui no nono ano, como também, né, porque eles fazem parte de ah, do conteúdo, por exemplo, do IFCE, né? Então é muito importante a retomada desses conteúdos justamente por conta é, também, né, dessa questão, né? O IFCE ele cobra alguns desses conteúdos que são do oitavo ano e a gente acaba retomando aqui no nono justamente para que quando vocês aí, quem vai fazer a prova do IF, né, chegar lá no IFCE não ter nenhuma surpresa, né? E a gente tem conseguido é, acertar nesse caso, né? Então, pessoal, na aula passada a gente falou, né, sobre a Revolução Americana, né, sobre a independência dos Estados Unidos e, enfim, né, os eventos fundamentais. Lembrando que aqui é apenas uma retomada, então eu vou passar, né, por eventos pontuais, aqueles que, de certa forma, têm mais relevância, né, ao longo desses processos. Então, a gente falou sobre a independência dos Estados Unidos, enfim, né, todo o processo, né, a crise, né, a tomada de decisão de rompimento, a guerra de independência e o reconhecimento da independência dos Estados Unidos. Então hoje a gente vai falar de um outro evento que, vamos dizer assim, né, é basicamente muito próximo da Revolução Estadunidense, que é a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa ela tem um impacto gigantesco, né, na Europa do século XVIII, tá? A Revolução Francesa ela marca, né, uma transição, inclusive os antigos historiadores, né, os historiadores do século XIX, que subdividiam a história em alguns períodos, né, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, utilizava o evento, a Revolução Francesa, como marco de transição entre o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então aqui a gente tem uma ideia, né, da importância dessa revolução para a Europa no século XIX, no século XVIII e a partir do XIX, né, onde a gente vai ter um rompimento muito forte com toda uma estrutura que se mantinha lá desde os séculos XV e XVI, né, a crise do absolutismo e tantas outras questões. Tá? Então, aqui, né, a gente vai comentar aqui alguns dos aspectos mais relevantes aqui desse processo que é a Revolução Francesa. Então, pessoal, a Revolução Francesa, né, ela é um processo que dura e decorre, né, por volta de 10 anos, de 1789 até 1799. É importante destacar que depois de 1799 a gente tenha chegado Napoleão ao poder e, de certa forma, o Napoleão ainda dá continuidade a alguns ideais dessa revolução. Tá? Então, apesar de a Revolução Francesa ela estar circunscrita ali nesses 10 anos, é importante lembrar que os ecos da Revolução eles vão se estender muito além disso. Tá? Então, a gente vai ter movimentos no século XIX que foram influenciados pela Revolução Francesa. Então, esse é um fator fundamental. A Revolução Francesa, ela, apesar de ela ocorrer na França, ela tem a importância porque ela passa a influenciar outros movimentos, não apenas na Europa, mas na América também. Tá? Então, o que é a Revolução Francesa? Foi um conjunto, né, de eventos que, de 1789 a 1799, alterou o quadro político. A gente vai ver que a França ela vai passar, né, por uma mudança de regime político, vai abalar o quadro econômico e social da França. Então, a França, pós-Revolução Francesa, ela é marcada justamente por todas essas transformações. Tá? Então, você tinha, no século XVIII, uma França sob o antigo regime, sob o absolutismo, né? Uma França ainda extremamente mercantilista, e com a Revolução Francesa você vai ter uma mudança nessa ordem, né? Marcando aí, inclusive, né, o que a gente chama de crise do antigo regime, né? Porque aí você vai ter uma fragmentação, uma dissolução de uma série de pilares do antigo regime que vão ser abalados pela Revolução Francesa. Né? Então, a Revolução ela ocorre no século XVIII, né? O século XVIII é o século dessa Revolução. Ela tem várias causas, é importante destacar. A Revolução Francesa ela não tem uma causa única, nós temos um conjunto de causas, né, que foram se acumulando ao longo dos séculos, mas em específico durante o século XVIII, e foram se agravando e aí vão acabar tomando o rumo que tomaram. Tá? Então, é só lembrar,
é importante para a gente poder entender como a Revolução Francesa ocorre, entender a França do Antigo Regime, a França do século XVIII. Né? Então, para a gente entender como é que funciona, eu dividi aqui, ó, coloquei, né, Antigo Regime e alguns desses aspectos em relação ao Antigo Regime que a Revolução ela vai abalar. Primeiramente, né, o Antigo Regime em relação à política. Pessoal, durante o Antigo Regime a gente tem como regime político principalmente o absolutismo, né, aquele regime em que o rei ele detinha uma autonomia, né, para criar impostos, para criar leis, para criar, enfim, para vender cargos, para dar cargos. Enfim, o rei ele tinha uma autoridade, né, extremamente elevada, né, não haviam muitos mecanismos que pudessem ou ainda que controlassem o poder do rei na França, né? Então a França vivia ainda, né, na Europa de maneira geral, era uma das nações mais absolutistas, né? Não havia voto, não havia esse tipo de concepção. Então, politicamente falando, a França vivia ali um momento em que o antigo regime ele já demonstrava sinais de fraqueza, né? A gente vai ver isso e aí pensar o antigo regime não apenas como um regime político, tá? Então, politicamente falando, a gente está falando de um regime que é o absolutismo. Porém, quando a gente pensa em sociedade, a sociedade do antigo regime ela é marcada por um fator muito importante, que é a sociedade estamental, né? Que a gente chama de sociedade estamental, aquela sociedade que ela é dividida por ordens sociais, grupos sociais que são ali imóveis, né? De certa forma. Então, na França, a sociedade ela era dividida em 3 grandes grupos, que passam a ser chamados de estados, né? Então os estados na França eram o primeiro estado, que era o clero, né? Ou seja, os membros da igreja, o segundo estado, a nobreza, os senhores, né? A corte de maneira geral, e o terceiro estado, os demais, né? Os outros setores sociais, burgueses, camponeses, trabalhadores. De maneira geral, a maior parte da população francesa compunha o terceiro estado. Tá? Então aí pode botar, quase 95% da população compunha o terceiro estado. Então grande parte da população vivia sob esse regime. E aí é importante destacar, dentro dessa lógica, os que estavam no topo, né, os estados mais privilegiados eram o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza. Né? Privilegiados como? Não pagavam imposto, né? Eles eram isentos, eles não precisavam pagar impostos, eles tinham direito de cobrar impostos, enfim. Então, quer dizer, de maneira geral, toda a carga tributária, né, toda a parte de impostos recaía sobre o terceiro estado, que na maioria das vezes, né, era composto de uma boa parte, de uma grande maioria de camponeses, de trabalhadores pobres. Né? Ainda que a burguesia, a alta burguesia, fizesse parte do terceiro estado, no geral é o estado que você vai ter a maior parte dos camponeses, dos trabalhadores pobres. Então era bem complicado. Né? E aí a gente vai já comentar sobre a crise econômica que vai assolar a França. Economicamente falando, pessoal, a França ela vivia também ainda sob um pouco daquele regime mercantilista, né, que é característica também do antigo regime, uma economia bem controlada pelo Estado, né, uma economia em que, de certa forma, as práticas elas se voltam, né, para o fortalecimento do Estado enquanto modelo de administração e, ao mesmo tempo, o enriquecimento, né, de apenas uma pequena parcela dessa população, principalmente, né, da corte, e uma parte da burguesia que vai, né, claro, enriquecer bastante. E aqui é importante destacar, pessoal, a Revolução Francesa ela é considerada uma revolução burguesa, né, ela faz parte do conjunto das revoluções burguesas. E o que são essas revoluções? É um conjunto de revoluções que vão ocorrer pela Europa de maneira geral, incluindo a Revolução Francesa, em que a burguesia, que é aquela classe social que surge lá na Idade Média, vem ganhando poder, até chegar no século XVIII. E aí eles vão, essa classe social ela vai começar a assumir, né, a se tornarem uma classe dominante, né, uma classe politicamente fortalecida. Então a gente vai ter várias revoluções na Europa de maneira bem ampla, em que a burguesia ela vai estar encabeçando essas revoltas, essas revoluções e assumindo, né, o papel de classe dominante na maior parte desses países. Isso acontece na Inglaterra. Aqui, né, a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, né, apesar de a Revolução Francesa ter uma ampla participação popular, os ideais que a Revolução ela vai colocar em prática, muitos deles são ideais burgueses, né? De certa forma, a burguesia é quem vai liderar essa revolução, né? E a revolução, de certa forma, vai assumir as características de interesse, principalmente dessa burguesia. Tá? Então, crise econômica na França. Então,
veja, a França já estava no sob antigo regime. Dentro desse regime absolutista, de uma sociedade dividida, em que a maior parte dos tributos ficava sobre os mais pobres, né, sobre o terceiro estado, de maneira geral, e uma economia extremamente fechada, né, de certa forma controlada pelo Estado, a gente vai ter, a partir do século XVIII, uma grave crise econômica que vai assolar a França, né, e que tem vários fatores. Né? A gente tem o custo da monarquia, então é importante destacar que os impostos, eles serviam principalmente, né, ou também, para sustentar essa monarquia. Né? Ou seja, sustentar porque o rei não trabalha, a corte não trabalha. Então, quer dizer, esses impostos são utilizados para o bem-estar desses setores da sociedade que já são privilegiados. Então, os gastos da corte, os gastos do Luís XVI, que era então o rei da França naquele momento, eles eram altíssimos. Né? E boa parte desse tributo vinha, né, como eu falei, do terceiro estado, que já tinha bastante dificuldade. Para agravar tudo isso, pessoal, a França se envolveu em duas guerras. Né? Ela se envolveu na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, do qual ela saiu derrotada na década de 60. E ela se envolveu também na Guerra de Independência dos Estados Unidos, que ela vai investir muito dinheiro, vai se envolver muito e aí vai acabar gastando bastante, o que vai prejudicar fortemente a sua economia. Para agravar a situação, a gente também vai ter uma seca, né, que agravou a situação e vai elevar os preços dos produtos mais básicos, né, o trigo, o pão, e isso vai gerar amplo descontentamento popular. Então dá para ver que a França ela foi reunindo essas condições todas para que iriam desembocar lá em 1789, na Revolução Francesa. Como é que é o nome disso aqui? Esse desenho aqui, esse cartaz, né, ele representa justamente, né, uma crítica que foi sendo feita e foi ganhando força em relação a como o terceiro estado ele era tratado. Né? A gente tem aqui um trabalhador, né, urbano, e aí você tem um padre e um nobre em cima dele, né, montado em cima dele. Então isso aqui é uma crítica direta a essa sociedade estamental em que o clero, né, representado pelo padre, e o nobre, representado por esse senhor, eles se privilegiavam sob, vamos dizer assim, o esforço do terceiro estado. Então, basicamente, os impostos que eram pagos, né, o primeiro e segundo estado, além de não cobrar, não pagar impostos, tinham o direito de cobrar impostos, né, impostos sobre a terra, impostos da igreja, como o dízimo e tudo mais. Então, são coisas que a gente vai ver, né, com muita ênfase essa crítica. Né? Então, pessoal, dentro desse processo todo, lá em 1789, o rei, o Luís XVI, então ele resolve convocar, né, a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Né? Para quê? Para resolver a questão dos impostos, principalmente isso. Né? Então, a ideia, basicamente, era tentar encontrar saídas, né, para a crise econômica que a França ela estava se inserindo. Então, a ideia era convocar representantes de cada um dos estados. Eles se reuniriam juntamente com o Luís XVI para tentar chegar a uma solução para aquela crise. Né? Então, quando ele convoca esses estados gerais, ele vai convocar os representantes de todos esses estados. O que acontece? Dentro dessa Assembleia, inicia-se uma discussão muito acirrada em relação à forma de votação. Por quê? Tradicionalmente, os estados gerais eles funcionavam da seguinte forma. Cada ordem, primeiro, segundo, terceiro estado, cada ordem tinha direito a um voto, independente do número de representantes ou de advogados ela possuísse. Então, independente se ela tivesse 300 advogados lá, 300 representantes, era um voto apenas, porque era um voto por ordem. O que acontecia geralmente era de que o clero e a nobreza votavam juntos, né, votavam sempre a favor dos seus privilégios. E, consequentemente, o terceiro estado sempre votava só, então sempre dava dois contra um. Consequentemente, o terceiro estado sempre perdia nas suas pautas. Né? Isso vai gerar uma discussão em que deputados do terceiro estado vão propor o voto por cabeça, né? O voto por representante. Então, cada ordem, um tinha 300, outro tinha 200, outro tinha 500, cada uma tinha, cada representante tinha direito a um voto. Aí sim, você teria um voto por indivíduo. Isso vai gerar uma discussão que vai se estender por várias sessões e isso vai gerar uma crise bastante grave. Em consequência dessa crise, dessa disputa, o terceiro estado ele se separa dos demais, né, no caso na Assembleia dos Estados Gerais, e se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte, né, com o objetivo de formular uma Constituição
que limitasse o poder do rei, né, e que alterasse, né, drasticamente esses privilégios desses setores sociais. Tá? Então aí é nesse momento que a gente vai ter os Estados Gerais, e é justamente a partir desse ponto que a gente considera que se inicia a Revolução Francesa. Tá? Isso vai gerar vários conflitos ainda, né? Vai ganhar apoio popular e vai tomar a forma de um evento, né, que de certa forma deflagra todo o processo revolucionário. Enquanto você tem os Estados Gerais se rebelando e se autoproclamando Assembleia Nacional Constituinte, pessoal, nas ruas de Paris, né, você vai ter diversos protestos, manifestações contra, né, justamente o autoritarismo e tudo mais. O evento mais marcante de todo esse processo é a tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha, lá em 14 de julho de 1789, que inclusive 14 de julho até hoje é simbólico, né, para os franceses, é feriado, porque marca aí a queda, né, a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, principalmente uma prisão política, onde ali ficavam, né, onde de certa forma a Bastilha ela representava o poder, né, do monarca, o poder do antigo regime. E eles vão lá e invadem a Bastilha, tomam a Bastilha. A Bastilha também armazenava armas. Então, de certa forma, naquele momento, a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha pelo povo, né, simbolicamente representava o fim desse antigo regime na França. Inclusive, né, a Bastilha foi extremamente simbólica, que posteriormente eles vão demolir a Bastilha literalmente e fazer, né, ponte, né, com os tijolos da Bastilha, para, de certa forma, simbolicamente marcar mesmo o fim desse antigo regime. Então, a queda da Bastilha também é um dos eventos mais importantes da Revolução Francesa. Então, pessoal, a gente está vendo que ao longo da Revolução Francesa você vai ter também o surgimento ou a definição de alguns grupos políticos, né? Aqui eu coloquei os 3 principais, né? Há quem coloque mais grupos que esse, mas aqui, vamos dizer assim, os 3 básicos. De um lado, a gente tem os girondinos, né? Quando é proclamada a convenção, né, chamada Convenção Nacional, lá em 1793, cria-se, né, uma assembleia onde eram votados, né, os projetos e enfim, questões resolutivas, questões administrativas da Revolução. Então, nesse processo, divide-se esses grupos políticos de acordo com a posição que eles tomavam nessa convenção, né? E claro, também em decorrência dos projetos que cada um tinha. Então a gente tinha aqui 3 grupos políticos: os girondinos, os jacobinos e a planície ou pântano, né, da mesma. De novo, esses grupos, eles haviam, né, subgrupos, né, havia uma heterogeneidade dentro desses grupos, mas aqui a gente vai entender basicamente esses 3. Os girondinos, eles se sentavam à direita, né, da Assembleia, e eles representavam em sua grande maioria a alta burguesia, né, eles eram mais conservadores. Para eles, né, a Revolução ela deveria apenas acabar com os privilégios e tudo mais, proclamar uma Constituição e de repente manter a monarquia sem problemas, né? Então era vamos dizer assim, né, uma ala mais conservadora, né, marcada principalmente por essa alta burguesia, os mais ricos, né, banqueiros, aqueles que representavam aí uma força econômica bastante forte. Do outro lado a gente tem os jacobinos, que eram, vamos dizer assim, o oposto disso, né, sentavam à esquerda, né? Então os jacobinos eles sentavam à esquerda na Assembleia, e geralmente eles defendiam os interesses da pequena burguesia e do sans-culotte, que é um grupo de trabalhadores urbanos, né? Então, basicamente, os jacobinos eram um pouco mais radicais, né? Defendiam reformas sociais mais profundas. A gente vai ver entre os jacobinos a ideia da república, né? Da proclamação da república e não a manutenção da monarquia. Então, os jacobinos já eram considerados mais radicais, né? Suas pautas tinham um apelo social maior, né? Então, daí, inclusive, até hoje, a divisão, né, entre partidos de direita e partido de esquerda, né? Você vai ter essa denominação surgida na Revolução Francesa, né? Claro que é uma divisão bastante simplista, mas ela surgiu aqui nesse momento. E a planície seria a galera ali que ficava no centro, de certa forma, né? Eles não possuíam muita definição. Então, qual era o pântano? Ele votava de acordo com com seus interesses. Eles ficavam na parte mais baixa ali
da Assembleia, e eles votavam e organizavam-se, né, para atender os seus interesses próprios. Ora eles se aliavam aos jacobinos, ora eles iam, né, a favor dos girondinos, então eles ficavam transitando nesse espectro político. Tá? Então esses dois grupos aí, esses três grupos são fundamentais para se entender. E aí, as fases da Revolução, né, pessoal? A Revolução Francesa, de certa forma, ela é constituída dessas três fases. A primeira, a Assembleia Nacional Constituinte, né, e a monarquia constitucional, porque a Assembleia Nacional Constituinte elabora a Constituição que seria promulgada lá em 1791. E aí você tem, nesse momento, a partir de 1791, a Constituição, e aí, consequentemente, se estabelece uma monarquia constitucional, né, que iria até 1792, quando, posteriormente, o Luís XVI seria decapitado, né, quando aí a proclamação da República, né, e o estabelecimento da Convenção. Então, a Convenção ela é marcada ali, né, entre 1792 e 1794, marcada pela Convenção dos Girondinos e também pela Convenção dos Jacobinos, também conhecido como Regime do Terror, né, que seria ali um período de maior perseguição, de violência, em que muitas pessoas foram guilhotinadas por serem suspeitas de serem antirrevolucionários. É importante destacar, pessoal, que é nesse período mais ou menos que a gente vai ter a invasão da França, né, a tentativa de contra-revolução. Né? Você vai ter várias nações absolutistas que vão se unir para invadir a França e impedir o avanço da Revolução Francesa. No entanto, o povo vai lutar, né, e com o auxílio e com, de certa forma, a liderança dos jacobinos conseguem derrotá-los, conseguem derrotar os invasores, e aí se estabelece, né, o chamado período do terror, quando os jacobinos se fortalecem bastante entre o povo. Em 1794 a gente vai ter o golpe, né, o golpe chamado de golpe de Nove Termidor, né, o golpe, a revolução de Termidoriana, né, que é quando os girondinos se organizam para derrubar os jacobinos do poder, né, que estavam no poder até 1794, e, enfim, anulam todas as pautas que os jacobinos eles haviam promulgado. É importante destacar que durante o governo jacobino, apesar de toda a violência e perseguição, né, que deu o nome de regime do terror, é um período também de avanços sociais, com o fim da escravidão nas colônias francesas, o controle do preço, né, dos alimentos básicos, a instituição da escola pública. Então tem várias pautas que atendiam às demandas sociais dos menos abastados mesmo, né? Mas aí os girondinos, né, representantes dessa alta burguesia, vão dar um golpe, guilhotinar uma boa parte dos jacobinos, então são assassinados, e aí assumem o poder, estabelecendo um novo regime, né, mais centralizado, que era o diretório, onde você tinha ali 5 representantes, 5 diretores que eram escolhidos pelos girondinos, e aí até 1799 buscou se estabelecer uma tentativa de administração mais controlada da revolução, né, claro, para atender principalmente aos interesses dessa grande burguesia representada pelos girondinos. E aí, a partir de 1799, de acordo com a situação, né, que estava difícil de ser controlada, várias revoltas, você vai ter alguns jacobinos ainda fazendo, né, pressão social, movimentos sociais questionando o autoritarismo do diretório. Aí você vai ter o aparecimento da figura do Napoleão, e aí posteriormente a chegada do Napoleão ao poder, marcando aí o fim desses eventos que marcam a Revolução Francesa e dando início à chamada Era Napoleônica, que é um outro assunto, tá? Então é isso, pessoal, né? Acho que basicamente é isso. De novo, né, como eu falei, aqui é uma explanação rápida, né, alguns dos eventos fundamentais desse processo. A Revolução Francesa é um dos processos mais complexos da Idade Contemporânea, então daria aqui muitas aulas para a gente poder comentar, mas aqui é para a gente poder retomar esses conceitos, relembrar. Com certeza você já estudou, e aí é importante lembrá-los, tá bom? Então é isso, leiam, pesquisem sobre a Revolução Francesa na internet, ou então nos livros que vocês têm em casa, né? Quem tem livro do 8º ano, vale a pena dar aquela lida, porque é um assunto bastante importante e aparece bastante no IFCE para quem vai fazer, tá? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.